Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Fílmica. Muito obrigado, Fílmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho. Tá? Se você colocar o cupom JOÃO20, o plano anual, que já está absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem para nós, vem para a construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já têm a Fílmica disponível. Então aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOÃO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E para você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, né, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, com a grande atuação de Colin Seaman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Homi Bhabha e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha, seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a Fílmica, mete o cupom JOÃO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você está liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Olá, jovens! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, bom memento para você. Não se esquecendo do Memento Mori. Por quê? Porque nós todos vamos morrer na energia lá em cima. Tá, hoje estamos aqui com o react de Web Comunistas, com Laura Sabina e Ian Neves. Porra, meu, uma rica apropriação do termo Web Comunistas de uma forma subversiva. Tá, brincadeiras à parte, eu achei que foi bom mesmo ter usado, né? Eu acho que ao mesmo estilo, tá, de Júpiter, né, se apropriando do Boiceta, e que tem todo um outro contexto, né, às vezes é bom a gente se apropriar também de alguns termos que são usados contra nós. Né? Então, acho essa iniciativa maravilhosa. Né? Vou me permitir aqui, né, mandar o Luxemburgo, vou mandar o Pofechô. Vocês sabem que o Pofechô descobriu todos os jogadores do Brasil ainda na várzea, tá certo? Vocês já viram o Vanderlei falando que descobriu todos os jogadores do Brasil ainda na várzea. E aqui o tio pode mandar o Pofechô, sabe por quê? Porque se tá você vendo agora esse programa aí chamado Web Comunista, tem um dedo do tio aqui, tá certo? Porque eu falei com o Eduardo Moreira. Isso é verdade, tá certo? E ele pode confirmar isso, eu falei com ele. É importante a gente ter um programa, tá certo? Para conversar com o jovem. E tinha que ser gente jovem para conversar com os outros jovens. E aí eu falei, olha, descobri um menino na várzea
que chama Ian, gay, comunista, tá certo? E tem a menina Laura também. Então vamos fazer essa porra acontecer, tá certo? É o projeto. Tá, então assim, falando sério, gente, há uns 2 anos atrás a gente começou a ter algumas reuniões com o Eduardo e uma dessas reuniões foi um pitch de vários programas possíveis e um dos programas era a ideia de fazer um programa mais voltado para o jovem, com uma linguagem jovem, com comunistas jovens, né? E óbvio que eu não criei nada, eu não fiz nada depois disso, a gente só participou coletivamente num grupo da criação de várias ideias de pitch e ver isso sair, né, do papel e tá aí para todo mundo ver é uma coisa muito boa. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado desse grupo. E quero parabenizar todos os envolvidos antes mesmo de ver, né? Porque é muito bom ter dado certo. Mais ainda, né, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer um grande amigo que foi quem reuniu esse grupo de pessoas, tá? Que foi quem reuniu esse grupo de pessoas, que é um camarada muito discreto, então eu não vou citar o nome dele aqui. Tá, vou citar só sua alcunha, menino York, obrigado, tá? Sem você isso não teria acontecido, tá? Você sabe do seu esforço, você sabe do tanto que foi difícil para você, você continua nesse esforço até hoje, juntando cada vez mais gente, né, para fazer isso. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter permitido isso acontecer. Bem, né, estamos aí com Web Comunistas, né, a TV Cruz do comunismo brasileiro. Vamos ver o que o vídeo tem a nos oferecer. A primeira coisa que eu quero comentar é a roupa do Ian, cara. Que homem estiloso, velho. Saca? Não é um rolê meio coletividade Borg, assim, cara. Achei estilosíssimo, cara. Estilosíssimo. Muito bonita a sua roupa. Que bonita a sua roupa. Que roupinha muito louca. Fica aí a referência pro idoso, tá? Bora dali. Ian, vamos começar o programa agora e eu quero que você acerte o tema, tá? Eu vou te dar uma dica. A dica é, o programa de hoje é jovem. Se é jovem, então o jovem gosta de meme, né? Não. O jovem gosta de Fortnite. Não. Aí, por eliminação, sobrou droga, né? Ainda mais jovem, imperialismo. Porque como já dizia o camarada João Carvalho, hoje em dia jovem gosta mesmo é de falar mal do imperialismo. Cara, os caras pensaram, qual foto o João está pior? Qual foto o João parece mais maluco e assassino? Né? Simplesmente a melhor foto possível. Né? Em qual foto eu olho para o cara e eu falo, esse cara provavelmente vai me matar, né? É essa a foto, tá? Essa é a foto aonde eu estou dentro do esgoto falando, ei, jovem, quer estudar um pouco de MLM? Quer conhecer uma teoria diferenciada? Né? Então, assim, né? Eu devia saber que em algum momento ter postado essa foto voltaria, né, para morder a minha bunda em algum momento, né? Essa foto é o Ouroboros, né, que voltaria atrás de mim mesmo, né? Enfim. Mas não tá errado, né? O jovem gosta de falar mal do imperialismo. Ian, eu não sei o que você pensava quando era mais novo, mas eu achava que imperialismo era comer no McDonald's, tentar imitar uma performance da Britney no VMA e acabar machucando o pé. Essa parte aí da Britney eu acho que eu não me identifico muito. Eu tenho me identificado mais com aquela Britney com as facas na cozinha, sabe? Eu fui me aprofundando, né, sobre o tema do imperialismo e aprendi que o imperialismo é muito mais complexo do que essas coisas que eu tinha citado. O imperialismo é muito... Cara, eu vou ficar aqui basicamente vendo, velho. Eu não sei nem o que eu vou comentar. Primeiro, a edição tá espetacular, cara. Eu imagino o trampo sem fim
que essa merda não deu, né? Pô, cara, aquele meme da estátua do Lenin num beco é muito boa, cara. Muito boa. Eu adoro também o meme da cabeça do Lenin num estacionamento. Vocês já viram a foto da cabeça gigante do Lenin no estacionamento? Mais sobre relações de poder desiguais, onde uma nação ou um grupo de nações exerce um controle sobre outras. Não apenas o controle cultural, que é o que a gente estava citando, viu? Mas também poder político, econômico e militar. E eu e a Laura, que somos webcomunistas safados, a gente... Cara, é óbvio que a gente só tem 1 minuto de vídeo e quem sou eu pra falar, né, de uma linguagem, um programa como um todo a partir de 1 minuto. Mas tá muito bom como conteúdo introdutório, né, cara? Tá muito bom como conteúdo introdutório, cara. Que massa, velho. Que massa, cara. E é por isso que a gente achava que tinha que ser os meninos mesmo, saca? O pessoal que tem uma linguagem que consegue atingir a galera que tá lá em Simão, no topo do funil, saca? Porque, porra, velho, imagina, sei lá, se o programa fosse eu, o Humberto e a Ju Furno, né? Ia ser 15 minutos pra dar oi, 35 minutos de teoria de cada um, 780 citação, ia ser muito bom pro boomer. Mas eu jamais conseguiria fazer isso, cara. Jamais conseguiria fazer isso, cara. Cara, vocês estão falando, porra, chama o Jones também. Não, sim, cara. Sim, assim, o Jones é do mesmo grupo. Eu tô citando pessoas a esmo, qualquer que sejam mais velhas, sabe? Que fosse eu, o Jones e o Pitilo. Não importa. Eu não preciso estar lá, vocês entenderam. A gente vai citar um pouco do Calvo Maravilha aqui pra gente entender melhor o conceito. E você tá falando do Alckmin, né? Eu não tô falando do nosso ilustre vice-presidente cantando a Internacional. Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Eu tô falando de outro... Preta. 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 Vem cá, bem. Vem cá. Preta. Vem aqui, a Preta está louca, tá? É porque o Bacon está saindo para passear. Preta! A Preta está revoltada com o imperialismo? Talvez. Mais provavelmente com o camarada Alckmin. Pode ser, mas não. A Preta tá revoltada porque o Bacon está saindo para passear. Bacon é o cachorro dos nossos vizinhos. E toda vez que o Bacon sai para passear, ele faz questão de vir aqui na porta e falar com ela: "Aê, trouxa, tô saindo pra rua." E ela fica puta, tá? Ela fica muito puta, muito puta. E ele faz muita questão de esfregar na cara dela, cara. É uma relação muito pouco saudável, a relação da Pretinha com o Bacon. Por que eles não passeiam juntos? Porque eu faltei na minha aula de desdobramento em lâmina. Tá? No meu curso de budismo avançado, eu faltei na minha aula de desdobramento em lâmina e eu não consigo passear com a Preta e estar aqui fazendo react ao mesmo tempo. Muito difícil. Outro Calvo Maravilha, que é o Lenin. E Laura, você sabia que o Lenin era um jornalo comunista? O cara ficava o dia inteiro escrevendo pra jornalzinho, no lugar dele próprio pegar uma espingarda e fazer a revolução. Era um comunista de apartamento. O Lenin explica que o imperialismo não é só um processo dentro do capitalismo. Também não é uma escolha política. A ironia. Do grego ironia, do latim ironia. Cara, eu adoro esses momentos de sarcasmo e de absurdo e do reductium ad absurdum, né? Porra, hoje tá difícil, né, Preta? Porque torna mais claro o tanto que a galera tem uma visão bizarra e rasteira das coisas, né, velho? É um negócio muito louco isso, né? Saca? Como assim o cara não está fazendo tudo ao mesmo tempo e sozinho? Olha que loucura.
Ele é a evolução do capitalismo em si. Imperialismo é o domínio político e econômico da burguesia do centro do capitalismo sobre os trabalhadores da periferia do capitalismo, ou seja, a gente. Então, antes de você pagar pau para países... Cara, foi o Iago que editou isso, cara, porque tá muito dinâmico, velho. Como os Estados Unidos, que são cheios de luzinha nos prédios, nunca esqueçam que os Estados Unidos são um país parasita e nem conseguem ter saúde acessível para todo mundo, né? E isso é muito importante, né? Este parasitismo não é um parasitismo só externo, tá? Esse parasitismo é parasitismo, ponto, tá? É parasitismo interno e externo. O primeiro colonialismo se dá dentro das próprias fronteiras, tá? Ou ali no canto, nas fronteiras contíguas. É só a gente lembrar do que era a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, para citar o menino Engels, e lembrar o que era o colonialismo britânico contra a Irlanda, o que era o colonialismo do chauvinismo grão-russo contra as outras nacionalidades. Rosa Luxemburgo fala muito bem sobre o caso da Polândia, né? Então, normalmente, tá? Essa é uma relação que começa de dentro para fora. O ponto aqui é a gente entender que esse fenômeno do imperialismo não é parado no tempo, não é... Preta, sossegue esse cu, minha filha, pelo amor de Deus. Vem cá. Aí, pronto. Agora eu vou ficar 2 horas alisando a cachorra pra ver se ela sossega o cu. Só o que está escrito lá nos livros antigos, não. Esse conceito vai se modificando e adquirindo diferentes características com o passar do tempo. E é aí, Ian Neves, que a gente chega no tema de hoje, porque tá acontecendo uma coisa no Brasil nesse exato momento que talvez você não tenha percebido e que é um desdobramento do imperialismo. Hoje a gente vai falar da ditadura fake que a extrema-direita tá construindo. Liberta a vinheta, DJ. Olha só, era o Iago mesmo. Vocês viram, né? Vocês viram o homem, né? Olha o YouTube querendo me fazer ver treta. Vocês viram que apareceu? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou banir o YouTube. Vou banir o YouTube aqui, ó. YouTube motoboy de treta, meu irmão. Olha isso. Antes de começar, a gente tem que fazer um agradecimento especial para a agência pública, porque o trabalho deles foi inestimável para o roteiro desse vídeo. O que a gente tá vendo é a extrema-direita fazer um Ó, e parabéns pra pública mesmo, tá? Tem muita coisa boa, muita reportagem boa mesmo, tá? Moderadores, podem banir o Peteoro. mochilão pelo continente americano inteiro para tentar intervir na política interna do Brasil. E não é para proteger os nossos interesses nacionais, não. É para rifar o país pro imperialismo, para manter a gente na nossa situação de neocolônia. Nossa situação de neocolônia. Vamos ter uma citação de neocolonialismo do Kwame Nkrumah? Is that a motherfucking Kwame Nkrumah citation? Espero que sim. Como apareceu o Jones e Calejon ali, eu quero que vocês pensem o seguinte. Em vez da treta Calejon versus Jones, a gente podia ter o shipping Cale Jones ou Jones John. Ou se a gente inverter os dois, o shipping John Jones. Pensem nisso. Mas aí a gente já sabe, né, Laura? Esses webcomunistas são alarmistas pra caramba. Então, faz o seguinte, vamos olhar as evidências juntos e depois você aí tira suas próprias conclusões. Logo depois que o Brasil fez o L, a extrema-direita começou a tentar se rearticular agora que eles não tinham mais o capitão na presidência. A primeira tática foi importar dos Estados Unidos esse papinho de que as eleições tinham sido fraudadas. Lembrando, né, que importar dos Estados Unidos esse papinho é o que a direita brasileira vem fazendo de melhor desde a década de 90, tá? Poderia ter feito na década de 80, mas ela era lenta demais para pensar nisso. Com menos de um
mês da derrota do Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, foi para a cidade do México participar de uma coisa chamada CEPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora. E é basicamente, gente, um Lollapalooza de reaça que existe desde 1974 nos Estados Unidos. E esse aí que o Eduardo Bolsonaro... Inclusive, né, sempre capitaneado pelos maravilhosos think tanks, tá? Não é à toa, gente. Tem planejamento, tá? Tá aí uma coisa que a gente não pode negar, gente. Os caras tentam, os caras se organizam, os caras tentam, né? Nem sempre da forma mais inteligente. É o primeiro acontecendo no México. Ou seja, já tá se espalhando na América Latina, sabia? Pensando que ele estava acontecendo no México num momento da presidência fora do PRI, né? O maravilhoso Partido Revolucionário Institucional. Dica, ele não é revolucionário, tá? O que é um think tank? Think tank é quando vários ricos se juntam para patrocinar com vasto dinheiro vários sabujos de rico para que eles produzam inteligência e consigam permear os meios de comunicação, a academia, o jornalismo, as mídias em geral, com teorias que sejam favoráveis àquilo que os vários ricos estão pagando. Vamos resumir assim. Tá? É um tanque de pensadores, tá? É a ideia de você unir dentro de uma única instituição várias puta paga para fazer propaganda do teu rolê. E o tema desse CEPAC foi bastante discreto, né, Laura? Foi, abre aspas, defendendo a liberdade nas Américas. Basicamente, todos os Bolsonaros do continente americano se reuniram pra trocar figurinha. E todo mundo sabe, né, Laura, que quando a direita fala em liberdade, ela sempre tem a melhor das intenções. Liberdade de expressão. As ditaduras da América Latina da década de 60 que o digam, né, Ian? A única CEPAC que tinha acontecido na América Latina até essa aí do México foi aqui no Brasil. Esses CEPACs no Brasil são organizados pelo think tank fundado pelo Eduardo Bolsonaro, que é o, pega a visão, o Instituto Conservador Liberal, sigla ICL. E assim, Zé, a gente... E assim, né, velho, o Instituto Conservador Liberal. Também conhecido como Instituto dos Não Conceitos. És conservador? Conserva meu pau no teu cu. És liberal? Libera esse teu cu pro meu pau. Saca, velho? Saca, meu irmão? Tipo, Instituto Conservador e Liberal. Que, né, conservador nos costumes, mas liberal na putaria. A gente tá trampando num lugar que tem a mesma sigla de um negócio criado pelo Eduardo Bolsonaro. 2 Eduardos, 2 ICLs. Quanto que estava pagando, né, na nossa querida e maravilhosa, não é a máfia búlgara Bet? É isso que eu te pergunto aqui, meu jovem. Mas ele não é o porta-voz do evento só porque é filho do mito ou dono do ICL do mal. É porque ele é apadrinhado de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Bannon, o principal estrategista da campanha do Donald Trump e um dos maiores... Não só do Donald Trump, né? Vamos pensar aí no menino Orbán, vamos pensar aí no menino Duterte. Os articuladores da extrema-direita no mundo. Pra vocês terem noção, o Bannon deu uma entrevista para a BBC onde ele chegou a dizer que estava em contato com o Eduardo Bolsonaro para desenvolver aqui um movimento nacionalista populista de direita na América Latina. Ou seja, uma rede internacional de cooperação e conexão de lideranças de... Deixa eu contar um segredo para vocês. O movimento é nacionalista. Porém, esse nacionalismo é dos Estados Unidos, saca? Literalmente, cara, ontem, se eu não me engano, acho que foi o Jones que estava comentando um tweet do Bolsonaro,
agradecendo uma mulher que estava implorando pro Trump não deixar os Estados Unidos virar um Brasil. Bicho, não tem como. Não tem como os caras serem mais entreguistas, velho. Esses malucos, cara, odeiam o próprio país, a própria nacionalidade com todas as forças do ser. Saca? Se os caras pudessem ser Michê em Chicago ou puta em Londres, preferia. Saca? É assustador o quanto esses caras se olham no espelho e chora porque não tem uma águia careca torando aquele botico, velho. Sabe, velho? E assim, e aí o cara se chama de patriota. É doído. De direita para agir no nosso continente. Isso não somos nós, webcomunistas, esquerdistas, clubistas que estamos falando. A palavra populista é usada pelo próprio Beno. E aí dá pra entender por que depois da eleição o discurso da direita brasileira era tão parecido com o da direita dos Estados Unidos. Porque era literalmente importado. Só que aí, no começo de 2023, o caminho dessa narrativa muda um pouco. Ele passa a ser uma defesa mais ou menos explícita do que aconteceu no 8 de janeiro. Que inclusive também foi uma cópia daquilo que aconteceu nos Estados Unidos no Capitólio. Primeiro como tragédia, depois como farsa. No próprio Biruliro saiu vazado para os Estados Unidos, ele participou de um evento na Church of All Nations, que é uma igreja bem ligada à extrema-direita Na Flórida. Nesse evento, o Biro diz que as pessoas presas no 8 de janeiro eram, abre aspas, Presos políticos que estão em campos de concentração no Brasil. Óbvio que não era novidade o Bolsonaro falar isso. O importante A Laura rindo das imitações do Ian é muito boa, cara. é que ele estava falando isso nos Estados Unidos, numa igreja dos Estados Unidos, para um público que é brasileiro nos Estados Unidos. E isso que o Bolsonaro fez na igreja... Com um detalhe aqui, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. 99% dessa galera imigrante ilegal. 99% dessa galera vive em casas sublocadas com outras 20 pessoas, trabalha 3 horários por dia, é explorado violentamente, mas conseguiu comprar um PlayStation 4 e uma caixa de som da JBL no Marketplace do Facebook. Saca? É isso, cara. É triste para um caralho. É gente que comeu o pão que o diabo amassou, que tem que fugir de lamigra o tempo inteiro, que quando vê um cara com a camisa do Ice corre, que mora num gueto, que não tem direito nenhum e que tá batendo palma para o saleiro sendo uma lesma. Ia ser basicamente o padrão que a extrema-direita ia adotar. Tanto que ao longo de 2023 inteiro, mais bolsonaristas viajaram para esses eventos e congressos com esse mesmo intuito de criar ali uma rede global de informações e recursos só com a nata do terraplanismo. Para dar um exemplo pontual, dia 14 de outubro de 2023, em Madrid, aconteceu um seminário Veritas Liberati, que é a Não fica mais Deus vult que isso. Inclusive a Espanha, puta que pariu, cara. Cara, quem conhece, né, a Espanha, a política interna espanhola, né, e o que vem acontecendo na Espanha atualmente, é questionável se a Espanha consegue ser mais fascista durante o franquismo do que hoje, velho. É um negócio de louco o que é a galera biruleibe do Vox. Obrigado, Ipeconic. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. Bicho, como os caras conseguem ser facho hard, cara? Tá ruim assim? Tá pior. Tá pior. Vox é pesado. Pesado. Verdade liberta na língua de Zé Cruzadinha. Tinha a presença de Flávio Desmaia, Bia Kicis e Ana Compagnolo. Inclusive, o Flávio Bolsonaro foi pra lá com dinheiro público autorizado pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. É maravilhoso o cara ser pago pelo Estado brasileiro pra ir na gringa
falar mal do próprio país. Afinal, né, o Estado só tem que ser mínimo quando o assunto é saúde, educação e previdência pública. Além de falar da desgreta do voto impresso, como sempre, muitos dos discursos eram de que as liberdades estão sendo tolhidas no Brasil. E quem falou isso com essas palavras, tá, foi o líder de um movimento bolsonarista evangélico chamada Yes Brasil You Say. Inclusive, eles Ô, velho, ô, bicho. Não tem como, né, uma crise ética não engendrar uma crise estética, né? Yes, Brazil, USA. Gente, qual que é a função do Lulu da Panameira? Né? É latir bem alto e dormir no jardim comendo comida processada. É a função do Lulu da Panameira, cara. Patriot. viviam levando o Bolsonaro para palestrar na igreja deles. E adivinha onde esse negócio é sediado? Na Flórida. É nesse ano de 2024 que a coisa deu uma virada bem brusca, né? A ideia de liberdades tolhidas ia virar o centro do discurso. Em março desse ano, uma comitiva de deputados bolsonaristas liderada por nada mais, nada menos do que Little Banana Edward foi para Washington. Só que dessa vez, eles foram choramingar para os republicanos falando que o Brasil não é mais uma democracia. E só para deixar claro, caso vocês não saibam quem são os republicanos. Nos Estados Unidos existem basicamente dois partidos: imperialismo e imperialismo com bandeira LGBT. No caso, os republicanos são... Obrigado. Né? Esse conceito de democracia, meu irmão, cabe tanta coisa aí nesse conceito burguês de democracia. Sabe o que não cabe no conceito burguês de democracia? De fato, um governo do povo. Uma democracia. Só não cabe isso. O resto cabe tudo. Imperialismo. Essa é a primeira opção. Olha o jeito que a mídia auxiliar de extrema-direita noticiou essa viagem. Parlamentares viajam aos Estados Unidos para denunciar escalada de autoritarismo no Brasil. Os caras não estão lambendo essa bota, Laura. Eles estão fazendo endoscopia com a droga da bota. É um baita equívoco justificado. É aquela coisa, né? Tem um tubo que entra por cima. Tem um tubo que entra por baixo. Eu ousaria dizer que é uma colonoscopia da bota. Mas eu não sou exatamente um médico. Justificar tudo isso dizendo que eles fazem isso porque são tudo doidos, são tudo lelé e gostam de gastar dinheiro e perder tempo. Isso aqui faz parte de um projeto, uma estratégia até que bem elaborado, com um objetivo a curto prazo e a um longo prazo, né? A curto prazo é bem óbvio, né? E assim, gente, quando eles estão falando de populismo de direita, a ideia é populismo mesmo, nos melhores moldes clássicos do que foi o populismo na América Latina nas décadas de 30, 40 e 50. Tá? Mas, João, que diabo significa essa merda? Significa que a ideia é dar um discurso fácil, palatável, que permeia a todos, ou seja, um truísmo bem barato. Somos a favor da liberdade. Qual liberdade? Liberdade. Né? Só que sem a necessidade de um estado mínimo de bem-estar, como se tentava ali, porque tinha uma necessidade de conter uma esquerda que estava numa crescente. Tá? Então é pânico moral, algo bem difuso e um certo corporativismo que tire direitos trabalhistas, ou seja, fascismo, tá? É um populismo bem pró-facho. Né, agitar a base bolsonarista, fazer sua tia toda trabalhada no Bolsozap, ficar aí xingando e falando aos quatro ventos que o Brasil é uma ditadura totalitária do Xandão lulismo. Os de longo prazo são os que interessam pra gente hoje, principalmente porque a gente vai chegar nessa parte do imperialismo. Pois é, essa comitiva aí do Eduardo Bolsonaro foi participar de um negócio chamado Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. Essa é uma comissão fundada em 2008 e ela tem o objetivo de, entre aspas, Vocês viram o fugitivo ali na foto no cantinho, né?
defender os direitos humanos internacionalmente e de forma não partidária. E eu já tô rindo porque vocês sabem que direitos humanos são a absoluta prioridade desse que é o país da liberdade e da democracia, alerta de ironia. No caso... Lembrando, né, que a concepção desses caras é direitos humanos... Ah, puta que pariu, de novo, preta. Direitos humanos para humanos direitos, tá certo? Direitos humanos para humanos direitos. E aí você imagina o que é o humano direito, né? É o homem bom, honesto, de famílias e suas 3 amantes trans. Caso essa audiência foi cancelada, então os caras ficaram de um jeito bem engraçado do lado de fora do Capitólio, dando uma coletiva de imprensa com um dos representantes da comissão, que é o republicano Chris Smith, que tá no 21º mandato. Do lado de um monte de bolsonarista, ele falou: desde o final de 2022, os brasileiros têm sido sujeitos a violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. E ele ainda afirmou que em breve apresentaria um projeto de lei intitulado Lei Brasileira de Democracia, Liberdade e Direitos Humanos. Presta atenção. Um representante estadunidense vai apresentar um projeto de lei brasileira. Ih, meteu essa. Que papinho, hein? Cara, olha a perceba, Ivair, a petulância do cavalo imperialista, tá? E que coincidência, né, que isso começa no... Quanto dura o mandato nos Estados Unidos? Para deputados da Câmara, né, baixa, não é senador, deputado, 4 anos. Final de 2020. Ou seja, indo para 44 anos no poder. 22, não é mesmo, gente? O que será que aconteceu que incomodou tanto a direita? Nessa história toda, tem uma figura que vai ser basicamente o porta-voz do delírio de que vivemos uma ditadura no Brasil. E o nome dele é Paulo Figueiredo. Pra vocês terem noção da figura, esse cara é ex-comentarista da Jovem Pan, mas acreditem que essa não é nem de perto a pior coisa sobre ele que vocês vão saber hoje. O cara é simplesmente neto do ditador João Figueiredo. Sim, o homem que a maior credencial é ser neto do último ditador militar do Brasil, tá aí pedindo intervenção dos Estados Unidos para levar democracia para o nosso país. Realmente ele deixaria o avô orgulhoso. Só para explicar que a origem do vilão, em 2019 o cara foi investigado porque era suspeito de integrar um esquema de pagamento de propina na construção do Trump Hotel no Rio de Janeiro. Você vê que aprendeu direitinho com o vovô, né? Jovens, leiam o livro Estranhas Catedrais, tá? Você que gosta de estudar Brasil, você quer conhecer um pouquinho melhor sobre ditadura, leia o Estranhas Catedrais, tá? É o livro que vai falar como, né, que o empresariado ganhou aquela graninha gostosa com mega construções durante a ditadura. Não é à toa, né, que Odebrecht, Andrade Gutierrez e essas porra toda ficaram do tamanho que ficaram, tá? Então, assim, aprendeu direitinho com o vovô, né? Quem quiser conhecer um pouco mais dessa história no Brasil, Estranhas Catedrais, baita livro. Os argumentos que ele usa para dizer que o Brasil é uma ditadura é de que o passaporte dele foi apreendido pelo Xandão. E é incrível essa linha de raciocínio, porque é a mesma coisa que eu falar que tem uma epidemia de vício em chocolate no Brasil porque eu tô viciada em comer chocolate. Eu tô vendo que vocês estão discutindo aí quantos anos que são, gente. O mandato tem 4, mas tem renovação de midterm, tá? Então é 4, mas tem eleição de 2 em 2, tá? Nessa eleição não se renovam todos os mandatos. Cara, fez uma live dizendo que tinha em mãos uma lei que ia ser proposta pelo Chris Smith, dizendo ali que o documento propõe sanções e penalidades às autoridades em caso de descumprimento. Só que assim, o documento
Não era sobre o Brasil, era sobre a Nicarágua. No vídeo que ele divulgou para provar que o documento existe, ele tá tampando a palavra Nicarágua com um dedão. Eu sou uma pessoa muito inteligente, porque O bom é que ele tampa Nicarágua, mas ele não tampa o A, né? O A Brasil, tá? E ainda assim, gente, vamos lá. Fundamentos de direito internacional público aqui. Um país pode legislar sobre leis internas de outro país? Não! Saca, velho? Olha a pachorra desses filha da puta, cara. Os caras estão dando golpe na Nicarágua desde 53, velho. Desde 53, velho. Saca? Não, nós vamos fazer uma lei aqui que vai punir internamente a autoridade nicaragüenha. Ok. Além dessa mentira aí do Paulo Figueiredo ser nível foda-se, esse ponto aqui da Nicarágua é importante, porque os bolsonaristas estão tentando usar essa cartada de dissidente dos Estados Unidos, vindo de lugar tipo Cuba, Venezuela e Vietnã, por exemplo. É por isso que vocês veem um monte de bolsonarista aqui no Brasil que não sabe nem apontar Nicarágua no mapa falando mal do país de repente. Obrigado. Um dos primeiros comentários que eu fiz quando a galera começou a falar de Nicarágua. Aponta a Nicarágua no mapa. Passo 1. Depois a gente discute. Estão seguindo todo Pode ser aproximado, tá? Não precisa ser lá, não. o roteiro e todo o vocabulário que são sustentação ideológica do imperialismo. Esse vocabulário justifica a intervenção política dos Estados Unidos onde ele tiver vontade de intervir. Essa carreta furacão aí do inferno... America, fuck yeah. Kiss my lips and suck on my balls. Quer ver uma versão bem irônica do que é o imperialismo americano? Team America, cara. Only a woman can touch me the right way. All I ask is that you're a woman or a man. Que foi para Washington, também se reuniu com os organizadores da CEPAC, o mesmo CEPAC que a gente falou um pouco antes. Logo depois, os organizadores do evento publicaram o seguinte, abre aspas. O presidente do Brasil, Lula da Silva, e sua administração tirânica, liderada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, estão trabalhando... Detalhe. Brazilian President Lula da Silva and his tyrannical administration led by Supreme Court Justice Alexandra de Moraes. Tá? Xandona. A tirânica Xandona. Tá? A tirânica Xandona. Para sufocar sua oposição política, removendo a liberdade de imprensa e até prendendo conservadores. Em breve, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deus abençoe. Profetiza a Assembleia. Tá? Agora eu peço, Deus meu Pai Todo-Poderoso. Estão otimistas. O mais perigoso disso tudo é que a extrema-direita brasileira está criando uma pancada de laço com think tank, grupo religioso e grupo de lobby nos Estados Unidos. Só para dar alguns exemplos. Cato Institute, Heritage Foundation, Conservative Caucus, Alliance for Defending Freedom, entre outros. Esse episódio tem mostrado pra gente como se transforma um país em ditadura totalitária do dia pra noite. Tudo isso faz com que esses grupos tenham, em primeiro lugar, acesso à grana vinda de fora para organizar. E assim, né, gente? Vamos lá, né, cara? Nem para ser um nacionalismo de centro-esquerda. Saca? Nem para isso, cara. Nem para isso. Né? É só pros caras poder meter 8 mil militares no governo de novo, poder roubar à vontade. Saca, velho? Porque assim, velho, queria eu muito, saca, que fosse, de fato, a gente está indo no rumo, não é nem de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela, não é nem de perto. Mas nem de perto, né? É foda, né? Todo tipo de evento que eles quiserem. Em segundo lugar, e pior, isso cria um espaço de lobby no Congresso dos Estados Unidos. Esses grupos exercem pressão nos congressos para eles aprovarem certas leis. Essa tua aí rendeu frutos, né? Eles conseguiram pela primeira vez na história uma audiência no Congresso dos Estados Unidos chamado Brasil, uma crise de democracia
liberdade e Estado de Direito? Sente a turminha do barulho que foi lá para acompanhar a audiência. Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Felipe Barros, Eduardo Girão e... Gente, estão tocando aqui, deixa eu ver o que é, eu volto em 2 minutinhos, tá? Vão falando números no chat, quem falar o número maior ganha, eu já volto. Tira essa escada daí. Essa escada vai ficar de fora, eu vou chamar o síndico, vírgula, Tim Maia, ponto de exclamação, Tim Maia, tá? Meirelles, vírgula, Cecília. Era literalmente eu sendo chamado síndico para tirar uma escada do lugar mesmo. Não tem como ficar mais a poesia de Cecília Meirelles. Literalmente é porque alguém colocou uma escada tampando o gasto de uma outra pessoa. Tá? Deu no New York Times. A feira de Acari é um sucesso. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso react. Né? Infelizmente, com essa foto lastimável, né? A fina flor do biruleibismo. Tá? Ai, ai. Bem, pelo menos o deputado Deltan Dallagnol não é tão deputado assim, na verdade? KKK, KKKK, KKKKK. Deltan Dallagnol. O objetivo era denunciar um regime de censura no Brasil comandado por aliança entre o ministro do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, e o presidente Lula. Alexandra de Moraes. A gente viu lá no tweet. Se tem uma coisa que o Twitter não faz é produzir mentiras. Alexandra de Moraes, por favor. Mais respeito. Adivinha quem foi chamado para testemunhar na audiência seríssima? Paulo Figueiredo. Isso aí foi um verdadeiro show do puro suco do delírio bolsonarista. E a gente realmente conseguiu mostrar pra gringaiada que aqui no Brasil a gente não morre de tédio. E a pergunta que todo mundo que é minimamente de esquerda deve se fazer sempre: por que eles estão fazendo isso? Vamos primeiro investigar por que o Paulo Figueiredo, dentre todos os reaças disponíveis, foi o escolhido para testemunhar. Lembram? Se pá as ligações financeiras com o Trump? Não sei. Não sei. Do nosso 8 de janeiro de 2023, a nossa invasão do Capitólio, com gente cagando na gaveta do Xandão? Talvez no meio disso tudo vocês tenham esquecido que o Paulo Figueiredo estava bastante envolvido nesse rolê. Em fevereiro desse ano, a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Tempus Veritatis. Essa operação investiga justamente a tentativa de invalidar. Cara, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo, velho. Meu sonho de consumo como funcionário público era ser do Departamento da Polícia Federal que cria o nome das operações. É o trabalho mais divertido do Brasil, cara. É o trabalho mais divertido do Executivo Federal inteiro. Saca, cara? Os nomes das operações. Puta que pariu, cara. E eu imagino que essa porra deva ter surgido, tipo assim, Figueroa, o Pereirinha ligou aqui e falou que o pessoal da assessoria de imprensa disse que a galera da Globo pediu um nome para falar da operação. Nome para operação? Sei lá, porra. Coloca qualquer merda aí. Coloca operação Rex Impérios. Manda essa porra aí. Satyagraha, saca? Tempus Veritatis. Ô, velho, é o melhor departamento da Polícia Federal, cara. Eu imagino 5 velho bebendo num boteco em Botafogo às 11 da manhã, já checaram 3 garrafas de whisky Nato Nobilis, saca? Com uma porção de gurjão de peixe. O que eles mandaram pra nós hoje aí, porra? Das eleições de 2022 e de golpe de Estado. Segundo um relatório do Supremo Tribunal Federal, o Paulo Figueiredo, junto com o Braga Neto e o Mauro Cid, foi responsável por incitar os militares a aderirem ao golpe de Estado. Olha como o avô dele ficaria orgulhoso. Ele sorriu lá do inferno. Segundo a Polícia Federal, o Figueiredo atuou na propagação de desinformação golpista e antidemocrática. O cara usou os canais dele basicamente para atacar os militares que não aderiram à tentativa de golpe. Eu
odeio o Brasil. Brasileiro, tudo porco. Dilma Lulo assassino. Crime ocorre, nada acontece, feijoada. Saca, velho? Assim, velho, o que acontece com o maluco? Nada. Nada. Hã? Ah, ele usou, nós temos 12 mil provas, tal, não sei o que. Beleza, deixa o canal de YouTube torando aí. E ele vai levar uma importante reprimenda. Tá? Uma importante reprimenda. Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Tomás Leite Aquino Rego, o general Valério Stumpf Trindade. Por que tudo isso é importante? Porque o governo dos Estados Unidos agiu ativamente para impedir essa tentativa de golpe em 2023. Ou seja, uma das razões pelas quais o golpe não foi para frente foi justamente a falta de apoio externo, principalmente dos Estados Unidos. Aqui eu vou discordar da Laura. Essa não é uma das razões, essa é a razão, tá? Essa é a razão. O único motivo que não teve foi porque tio Sam não deixou, tá? Na moralzinha aqui, cara, infelizmente a gente não precisa achar que tem qualquer tipo de pseudo-soberania, porque se os caras virassem e falassem ok, you can do the golpe, tinha rolado. E aí você se pergunta, mas por que não rolou? Porque eles sabem muito bem que o Kraken da conciliação vai ficar maneirinho. Tá? Vai ficar maneirinho. Essa é a razão, cara. Saca? Não fez porque acharam que seria mais lucrativo se não fizesse. Ponto. O que a extrema-direita está fazendo agora é tentar conquistar esse apoio externo. E para fazer o quê? Vocês perguntam. Eu acho que já está bem claro. Se eles estão conseguindo ou não, aí é meio relativo, né? Aí vou deixar com vocês. Assim que essa audiência no Capitólio foi anunciada, os governistas brasileiros, juntos com o Partido Democrata dos Estados Unidos, se articularam para fazer uma oposição ativa. No dia, os republicanos eram minoria e o Paulo Figueiredo, com todo o seu jeitinho de netinho de ditador, ele conseguiu irritar até os próprios republicanos. Ele fez essa proeza. Ai, velho, assim, todo dia que você se perguntar o quanto a nossa pseudo-independência nos fez soberanos de verdade, você pensa que para tentar melhorar a situação, o governo brasileiro foi pro parlamento americano chorar as pitangas com o outro lado do parlamento. Tá? Esse é o grau de soberania da nossa nação. Tá? Esse é o grau de soberania da nossa nação. É o festival, cara. É o festival. Ah, Salazar, garota, menina garota mulher. Olha essa frase, gente. Não, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui e vamos ver a frase dessa menina garota mulher aqui. De ditador, ele conseguiu irritar até os próprios republicanos. Ele fez essa proeza. The United States has no business in interfering in elections in any other country. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse em interferir em eleições em nenhum outro país. Meu irmão, como que esta mulher não entrou em combustão espontânea? Tá?
A cara de mogno não pega fogo. Saca, velho? Porra, quem passou a vedação contra incêndio nessa madeira tá de parabéns. É isso, são anos de Wolf. Anos de Wolf. Tá? Isso não é uma semana ou duas, não, cara. Isso são anos de Wolf Maia para conseguir chegar nesse ponto. Tá? Aí a pergunta... We have enough problems with ours é verdade. Né? Pra gente não falar que esse relógio quebrado não marcou a hora certa, essa segunda parte, nós temos o problema o bastante com as nossas, é real. Que fica no ar é: os Estados Unidos têm algum interesse em intervir na política brasileira? Afinal de contas, eles nunca fizeram isso antes. Não é só na ditadura não, viu, irmão? Essa tática do a imperialismo ditadura, é muito... A ditadura é o clássico, mas não é só nela não, tá? Não é só nela não, viu? Muito velho. Minha gente. A gente citou alguns países, mas particularmente o caso da Venezuela é muito didático. Depois de uma série de manifestações na Venezuela em 2014, os Estados Unidos sancionam a Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela. O Obama declarou em 2015 que a Venezuela era uma extraordinária ameaça para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos. Lembrando que o Obama é o presidente que mais assassinou crianças com drones da história dos Estados Unidos, e ele foi recompensado com um Prêmio Nobel da Paz. Tá? Bem-vindo ao pesadelo da realidade, né? Infelizmente é isso, né? Você acelera como um corno manso, mas é melhor assim. E aí os Estados Unidos bloqueiam o comércio com a Venezuela e mergulham o país numa baita de uma crise. E isso tudo para pressionar... Com detalhe que o bloqueio, a arma de guerra mais cruel, a Venezuela foi responsável, direta e indiretamente, por pelo menos 20 mil mortes civis na Venezuela. Tá? Quem que morre com um bloqueio? Criança, velho, gente com pouca saúde. Vão ser os que vão morrer primeiro, tá? Qual que é a diferença? Quando eu mando a bombinha, tem foto do povo despedaçado, aparece na Reuters, é feio. Quando eu bloqueio, as pessoas vão silenciosamente morrendo a conta-gotas. Um governo que fazia oposição à política externa estadunidense. E a gente nem vai entrar no mérito aqui se a Venezuela é autoritária ou não, gente. O ponto não é esse. É óbvio que a Venezuela não foi bloqueada por causa disso. Ou vocês veem, por exemplo, os Estados Unidos bloqueando El Salvador de Nayib Bukele. O Bukele aposentou 690 juízes à força, ele alterou a Constituição para conseguir se reeleger, ele fez acordos com grupos criminosos e ainda por cima mandou censurar o jornal que denunciou isso. E também criou campos de concentração, onde ele prendeu várias pessoas da população civil sem nenhum tipo de processo legal ou acusações sendo reveladas quais eram. Mas ele é CEO, né, gente? Ele pegou a única termoelétrica do país para minerar Bitcoin, então pode. Tá? É isso que o menino Bukake fez. Imagina por um segundo se isso tudo fosse na Venezuela. E qual é a diferença entre a Venezuela e El Salvador? A diferença é que o imperialismo é pautado por interesses econômicos e não morais. Recentemente, o cabeça de Playmobil começou a usar sua conta no X, né, Twitter, do qual ele é o dono, para publicamente dizer que o Alexandre de Moraes tem traído a Constituição e o povo brasileiro e que ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. Gente, isso aqui é cartilha da extrema-direita que foi passada para ele. Lembra do Steve Bannon falando que queria criar uma rede internacional de lideranças de direita? É exatamente isso que tá acontecendo. E o que o Zé Foguete aí quer no Brasil? Mineradora com maior reserva de lítio do Brasil avalia propostas de compra. Existe uma empresa canadense chamada Sigma Lithium e o Elon Musk tá de olho em comprar essa empresa. O Elon Musk sabe... Lembra do golpe na Bolívia? Lembra do segundo golpe na Bolívia? Lembra da tentativa na semana passada de um terceiro golpe na Bolívia? O que a Bolívia tem mesmo?
Tá certo. O livre mercado vale até os chineses fazerem baterias mais rápido, maiores e melhores, não é assim que funciona? Muito bem que essa extrema-direita, entre aspas, patriota, é totalmente entreguista. Ele ficando do lado dessa Obrigado, Apolo. galera facilita o processo dele expandir os negócios dele pro Brasil. E aqui eu vou te intervir porque é importante a gente lembrar. Cara, o Lucas soltou aqui no chat, o Xandão traiu a Constituição dos Estados Unidos. Teve um biruleibe no Twitter, enquanto eu ainda tava naquela porra. Graças a Deus o Xandão derrubou e eu nunca mais voltei. Obrigado, Xandão. Obrigado, Xandão. Desculpa, obrigado, Alexandra. Né? Que o cara falou, o que o Xandão está fazendo viola a primeira emenda da Constituição americana. Cara, imagina o grau de descolamento da realidade, tá? Violou. O Elon Musk fez um movimento idêntico depois que o Evo Morales tomou um golpe na Bolívia. Obrigado, Apolo número 2. Bolívia é essa que tem uma das maiores reservas de lítio do mundo. E Olha quando só. foi questionado sobre apoiar golpes na América Latina, Elon Musk respondeu no Twitter: Nós daremos golpes em quem nós quisermos. Lidem com isso. esse amaranhado todo de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Think Tank, igrejas evangélicos, lobistas, Obama e Elon Musk é para demonstrar para vocês o seguinte: existem interesses econômicos estrangeiros no nosso país. E esses interesses estão se transformando em ações concretas. Dentre elas, o que existe pouco é interesses nacionais no nosso país. Dica. a fabricação do Brasil como uma ditadura que precisa ser combatida e seu povo precisa ser salvo. Uma ditadura que aparentemente só afeta 5 pessoas: Adrilles, Alan dos Santos, Superman da Shopee, Monark e o Paulo Figueiredo. É muito totalitarismo, Laura. Eu tô até aqui de totalitarismo hoje. Bom, e ficou claro que a gente precisa conseguir combater isso, né? E como que a gente combate isso, Laura? Sozinho que não é. Então você vai buscar se organizar e... Obrigado. Organize-se. Organize de novo. Imediatamente, depois desse vídeo, isso não é um pedido, isso é uma ordem, tá? Uma ordem autoritária e totalitária de um gay comunista. Porque a gente é autoritário. Exatamente. Então é isso, gente. Não se esqueçam de organizar essa revolta, esse ódio e essa piada, né? Que esse episódio foi bem engraçado. Mas peguem todo esse humor, toda essa raiva e esse ódio, mistura, bate tudo no liquidificador e coloca numa organização política, tá? É isso. Até a próxima. Estivemos no Brasil, hein? Estamos no Brasil. Muito bom, hein, jovens? Muito bom, hein, jovens? Bebeto e Marta. A dupla dos sonhos. Tá? Que coisa linda, cara. Ficou excelente, ficou espetacular. Parabéns, tá? Pro menino Iago. Puta que pariu. Que coisa espetacular a edição. Parabéns para os meninos pelo roteiro, pela apresentação, a todo mundo do ICL, ao ICL por ter dado espaço. Bom demais. Te falar que deu vontade de meio que reagir a todos, tá? Vamos considerar como uma possibilidade, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima, te amo a vocês tudo, e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde